A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que vão participando desse estudo de hoje. Paulo e Silas na cidade de Filipe. Texto básico, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. O capítulo 15 e o versículo 40 e 41 diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Houve uma reunião na cidade de Jerusalém para discutir assunto doutrinário da igreja do Senhor, porque estava havendo um problema dos cristãos, dos judeus cristãos com o gentil cristão. Porque os judeus que aceitaram a Cristo ainda tinham na mente a prática do judaísmo, como a circuncisão e algumas práticas a mais. E isso estava trazendo problema sério para a igreja. Então foi preciso haver uma reunião em Jerusalém, e houve aqui então a decisão, e os apóstolos enviaram Saulo e também Barnabé e tantos outros irmãos para continuar pregando ao gentio. E Paulo então escolheu Silas. Silas era um servo de Deus, foi um grande cooperador na obra do Senhor, esteve sempre ao lado de Paulo. Alguns sugerem que Silas é o mesmo Silvano, escrito na carta aos Coríntios, né? Não é confirmado 100%, mas alguns sugerem que esse Silas é o mesmo Silvano. Por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, na saudação, está incluído o nome Silvano, mas é apenas achismo, apenas alguém acha, mas não pode confirmar. Mas vamos falar então desses dois homens. Saulo, a gente sabemos que é Saulo de Tarso, foi o grande perseguidor da igreja, e agora Paulo, o grande missionário, porque pregou e abriu igreja em muitos lugares, se tornou o maior escritor, ou seja, escreveu o maior número de livros do Novo Testamento. Quando ele, na sua viagem missionária, ele então, Paulo e Silas, ele vai e chega à cidade de Filipe. E eu vou começar a ler a partir do versículo de número 9, que diz: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha como que Deus trabalha. Por isso, nós temos que impedir
entendimento para Deus nas visões. Tem coisas que Deus mostra para a gente e a gente não entende. Deus mostra muitas coisas em visões e às vezes nós não entendemos e além disso não buscamos a entender as visões que Deus dá. Então, Paulo ele teve de noite. Não foi um sonho, não vamos confundir. Sonho é uma coisa, visão é outra. Então, sonhar é quando você está dormindo. Uma visão você pode estar acordado ou no momento da oração você tem uma visão, Deus te mostra. Isso é uma visão. Então Paulo teve uma visão, e naquela visão chegava um varão, um homem da Macedônia e chamando ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu então nessa visão que era Deus chamando, que o Senhor estava chamando para pregar ali na região da Macedônia. Então nós vamos entender esse propósito de Deus, que quando Deus quer mostrar alguma coisa para nós, Ele mostra em visão e nós precisamos ser entendidos nas visões de Deus. O versículo de número 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Quem que está escrevendo, quem está falando, quem está narrando o fato? Veja que a visão Deus deu para Paulo. Mas quem está falando aqui é Lucas, o escritor de Atos. Então a visão foi dada a Paulo e Lucas está escrevendo, relatando o que Deus mostrou a Paulo. E ele vem dizer, e logo depois desta visão, procuramos, porque aqui havia um grupo de obreiros, Paulo, Silas, Lucas estava também, porque ele inclui ele, procuramos partir para a Macedônia. Porque concluindo que Deus estava chamando para anunciar o Evangelho ali, naquela região. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Então veja que eles ao tomar o navio que partiu de Troade, eles foram caminhando até a cidade de Nápoles. E dali, ou seja, de Nápoles, eles partiram para Filipe, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia. E estivemos ali alguns dias nesta cidade. Então veja que a primeira cidade da Macedônia era exatamente a cidade de Filipo. A cidade de Filipo é a qual, alguns anos depois, Paulo escreve a carta que tem por título Carta aos Filipenses. Filipense quer dizer morador de Filipo. Então Paulo, ele está agora com os obreiros, cooperadores, na cidade de Filipe, que era uma colônia romana, uma colônia.
uma cidade pequena. E nós podemos entender que ali Deus queria que ele pregasse a palavra de Deus. Muito importante isso, entender o significado da obra do Senhor Deus, o verdadeiro significado do propósito de Deus. É uma cidade sendo uma colônia, mas Deus queria que eles pregassem a mensagem do Evangelho naquele lugar. Louvado seja o nome de Jesus. O que é uma colônia? Uma colônia é um conjunto de romanos estabelecido em um país. É constituído por Roma, ou seja, era onde morava cidadãos romanos. Cidadão romano. O texto ele continua dizendo que ele esteve ali por alguns dias. E no dia seguinte, e no dia de sábado, saímos fora das portas. Por que a palavra saímos fora das portas? Porque a cidade, de antigamente, ela era murada. E ela era toda murada e tinha as portas principais. Por costumes, ela se fechava às 6 horas da tarde e se abria às 6 da manhã. Quando dava 6 horas da tarde, os portões se fechavam, ninguém mais entrava. E em muitas cidades havia um sentinela, por exemplo, só para dar um exemplo. Na cidade de Jericó, o muro era tão largo que a casa de Raabe, a prostituta, era em cima do muro. Inclusive, as casas do sentinela eram em cima do muro, para ele ficar como sentinela olhando os perigos, para avisar quando houvesse perigo. Então, no dia de sábado, assim que abriu as portas da cidade, eles saíram para fora da cidade. E para onde é que eles foram? Para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali ajuntaram. Uma coisa muito importante nós vamos observar aqui na vida desses homens, Paulo e Silas, inclusive Lucas. Eles saíram fora da cidade, eles procuraram o quê? Foram para onde? Para a beira do rio. Por que eles foram para a beira do rio? Procurando um lugar para orar. Observa que hoje as pessoas equivocadas com monte, né? Só procura um monte. Você não vê ninguém procurando a beira do rio para orar, né? As pessoas vão para o monte, como se a oração em outro lugar, fora do monte, não é válida. Outra coisa que eu aprendo aqui, o crente, aonde ele estiver, ele tem necessidade de orar. Aquela cidade não tinha nenhum crente, não tinha templo, não tinha casa de crente. Então eles foram o quê? Foram para a beira do rio, exatamente com o propósito de ter um lugar para orar. Crente deve sempre procurar um lugarzinho para orar. Ele tem que estar sempre procurando um lugar para falar com Deus. Esta é a vida do crente. Ele, onde estiver, ele sempre pensa em orar. E ali na beira do rio, eles assentaram e começou a falar
as mulheres que ali se ajuntaram. Eu acredito que aqui, não posso afirmar, mas eu acredito que seja o mesmo sistema de quando eu morava na Bahia. Onde eu morava não tinha água encanada. E todos os sábados, as mulheres do bairro, tanto de Taquari, onde eu morava, como de Joerana, as mulheres no sábado ia para a beira do rio. Era tanta mulher com aquele bacião na cabeça, um com bacia de roupa, outro com bacia de louça, ia tudo para a beira do rio lavar louça, lavar roupa. Imagino, era muita mulher. Eu acredito que era assim lá em Filipe. Por quê? Veja que era no sábado. Exatamente na Bahia era no sábado, porque as mulheres trabalhavam. E no sábado ia tudo para o rio lavar roupa e lavar louça. E essas mulheres foram para o rio. E chegando lá, Paulo, Silas, Lucas estavam lá. E eles começaram a pregar para essas mulheres. Outra coisa que é muito importante saber aqui, exemplo de Paulo e Silas. Isso é missionário. Aonde tem gente, ele está pregando. Aonde tem pessoas, ele está falando de Jesus. Isso é muito importante. Saber que o nosso Deus, ele nos dá a oportunidade para falar do amor de Deus. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atenta ao que Paulo dizia. Sempre assim. Quando a gente se prega, às vezes para um grupo de pessoas na praça, em algum lugar, nem todos darão atenção. Eu acredito que ali nem todas as mulheres pararam para ouvir Paulo falar. Mas havia uma mulher ali, chamada Lídia, que ela parou para prestar atenção no que Paulo estava dizendo. Aqui eu aprendo também o que vale a pena pregar. Se no meio de uma multidão, uma pessoa parar para dar atenção à pregação, já é grande valor. E Deus abriu o coração dessa mulher, por nome Lídia, da cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira é uma das igrejas da qual Jesus mandou João escrever a carta. Não sabemos, não sei, mas quem sabe foi através dessa mulher que começou a igreja lá em Tiatira, porque ela era de lá. E ela servia a Deus. Era uma serva de Deus. Só que ela ainda não conhecia Jesus. Mas era serva de Deus. E ela prestou atenção na pregação de Paulo, juntamente ali com Silas, Lucas, ali na beira do rio. O versículo de número 15. Depois foi batizada, ela e a sua casa. Depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha, a primeira pessoa a ser batizada na cidade de Filipe foi Lídia.
E ela foi batizada com toda a sua casa, quer dizer, com toda a sua família. A família toda, a primeira família, através de uma evangelização na beira do rio. Por isso não podemos perder tempo de evangelizar, seja na beira do rio, seja numa rodoviária, seja numa praça, seja no mercado, seja em qualquer lugar que tiver oportunidade de falar de Jesus, vale a pena. Porque a evangelização na beira do rio, uma mulher entendeu a mensagem do Evangelho e com toda a sua família foi batizada, e ela agora constrange os obreiros a ficar na sua casa. Como? O que é constrangir? Não vão, fiquem em casa. Aqui não tem onde vocês ficar, vamos lá para casa. E os obreiros foram para a casa dessa mulher. Isso é bênção de Deus. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E quando Paulo, todos os dias, ele saía para ir orar. E começando a pregar o Evangelho. E nisso saiu ao encontro deles uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ou seja, um demônio que adivinhava. E através daquela jovem adivinhar, os senhores dela, o patrão, vamos dizer, o dono dos centros espíritas, ganhava muito dinheiro. Porque assim, o diabo ele cobra, ele não faz nada de graça para ninguém. E aquela jovem adivinhava ali e dava muito lucro para os senhores dela. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só o que o diabo está falando. Por que o diabo está falando isso? Era verdade ou mentira do diabo? Era verdade. Aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. Mas aqui é uma verdade camuflada, uma verdade mal intencionada, uma verdade com um elogio diabólico. Por isso que nós temos que orar, pedir discernimento a Deus, de que os elogios que não vêm de Deus são perigosos. Qual era a meta do diabo aqui? Levar aqueles homens a concordar com ele. A meta do diabo aqui era fazer Paulo, Silas, Lucas concordar com ele, com esse espírito de adivinhação. Só que o Espírito Santo de Deus não nos deixa enganado. Por isso temos que orar para saber o que é que vem de Deus e o que não vem. Esse elogio aqui, essa verdade aqui não vinha da parte de Deus. Era um elogio com a intenção de atrapalhar a obra de Deus. Porque todas as vezes que o homem se enche de vaidade, o homem se enche de orgulho e se acha o tal, atrapalha o agir de Deus. E é isso que o diabo queria fazer, atrapalhar o agir de Deus na vida de Filipe, porque já havia uma família salva. E agora o diabo tenta elogiar, fazer aqueles homens se sentir vaidoso, se sentir orgulhoso e perder
a direção do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos vigiar cada dia mais para saber o que é que vem de Deus e o que não vem. Então, assim, aquela mulher sempre fazia isso. Essa expressão dos demônios, do demônio, daquele espírito de adivinhação, essa expressão, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são os servos do Deus Altíssimo, já estava perturbando a Paulo. Veja só, o que é de Deus traz paz. O que vem do maligno, ele perturba. E Paulo começou a se sentir perturbado. Paulo falou, esse negócio não é de Deus. Esse negócio não vem do Senhor. Paulo começou a sentir algo estranho. Porque é assim. Quando o diabo está em ação, o crente começa a sentir algo diferente. Ele não se sente em paz. Ele começa a sentir a inquietação, a perturbação. E quando Paulo se sentiu perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Veja quem que Paulo fala. Paulo vai falar com o Espírito. Por quê? Porque não era aquela jovem que estava falando, era o Espírito que estava falando na boca dela. Então Paulo voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Olha a autoridade de Deus na vida de quem evangeliza. Aquela mulher não ficou caindo, se batendo, ajuntando, não ajuntou Paulo, Silas, para segurar aquela mulher. Não precisou. Hoje nós vemos as pessoas expulsar um demônio, junta 4, 5 pessoas para segurar um endemoniado. Muitas vezes tira a atenção do culto, faz o pregador parar de pregar, interrompe o culto. Paulo não precisou fazer nada disso. Aquele demônio não ficou ali fazendo graça. Não, Paulo somente chegou e disse: em nome de Jesus Cristo te mando, sai dela. E na mesma hora saiu. O diabo foi embora. A jovem ficou liberta. A jovem ficou liberta. E aí o versículo de número 19 vai dizer: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E agora, como que os senhores desta jovem sabiam que o seu lucro estava perdido? Eu creio que essa jovem voltou lá para os seus senhores. Quando ela foi adivinhar, foi invocar o diabo, foi invocar o espírito de adivinhação. Ela não conseguiu mais, porque Jesus já tinha libertado. Ela já não conseguia mais adivinhar. E aí ela contou para o seu senhor o que aconteceu. E o que aconteceu? Então eles foram e prenderam Paulo e Silas e os levaram na praça, na presença dos magistrados, das autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade e nos impõe costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E nisto eles foram presos. E a multidão se levantou unânime contra ele, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muito açoite,
os lançou na prisão, mandando que o carcereiro os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. O carcereiro então recebeu a ordem dos magistrados, depois deles baterem bastante, muito açoite, apanharam muito, entregou ao carcereiro, o carcereiro levou para a prisão, no cárcere interior, no mais profundo, né? no cárcere mais seguro, e além disso, prendeu os pés dele no tronco, além de estar algemado, as mãos e os pés, para não escapar mesmo. Agora imagine Paulo, Silas, já havia ganhado uma família para Cristo, expulsado o demônio de uma jovem, agora com corpos marcados de açoites, chibatada, preso na prisão, com muita segurança. O que ele vai fazer? Ele entra pelo caminho certo. Verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, eles foram presos, não sabemos a hora, mas quando chegou perto da meia-noite, mesmo ali machucado, os pés presos, algemado, amarrado no cepo, no tronco, os outros presos também ali nas outras celas, quem sabe, ou até mesmo junto, eles começaram a cantar. Eles começaram a orar e a cantar. Outra coisa aqui. Paulo e Silas estavam no meio de outros presos. Eles não ficaram com vergonha de orar e de cantar no meio dos presos, mesmo que ele estava preso ali. Ou um sentimento de derrota, por dizer, o que é que os presos estão pensando de nós? O que é que os presos vão achar de nós que somos crentes? Vai achar que nós aprontamos alguma coisa? Não. Ele estava com a consciência tranquila. Aí eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Por isso que não podemos ter vergonha de orar e de cantar, mesmo quando estamos cercados por pessoas não crentes, pois eles vão estar ouvindo a nossa oração e o nosso cântico. E o texto vai dizer que enquanto ele estava orando e cantando, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos a prisão de todos. Outra coisa que nós vamos ver aqui através da vida de Paulo e Silas. Um terremoto. Esse terremoto aqui não é um terremoto natural, um tremor de terra natural. Isso aqui é um terremoto sobrenatural. Tremeu só o lugar onde ele estava, pelo poder da oração. Lá no livro de Atos, capítulo 4, capítulo 5, a Bíblia diz que quando os discípulos oravam a Jesus, pedindo a ousadia para o Senhor, a Bíblia diz que o lugar que estava reunido tremeu, literalmente, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aqui também houve um grande terremoto, um tremor de terra ali só no presídio, só na cadeia, de uma forma tão grande que todas as portas
Outra coisa que nós vamos entender aqui, que a prisão havia muitas portas, quem sabe celas separadas, e foram soltos as prisões de todos. Todas as portas se abriram, todas as portas caíram por terra. É que nós podemos dizer: nada prende um crente que ora, nada segura um crente que ora. Paulo e Silas estavam presos, machucado, mas orando e cantando a Deus, e Deus mandou um terremoto. Eles foram soltos. Os presos também ficaram livres. E nisso o carcereiro acordou. Quando acordou o carcereiro, e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Então, quando o carcereiro acordou, que olhou as portas da prisão, tudo no chão, caída. E ele agora pensou consigo que os presos tinham fugido e tentou suicidar. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo, quando ele percebeu, Paulo deu um grito para impedir aquele homem suicidar. Aquele homem, não sei se ele ia enfiar a espada no peito, ou se ele ia cortar o pescoço, ele ia suicidar. E Paulo deu um grito com ele, disse: não faça tal coisa. Ninguém escapou, estamos todos aqui. Porque ele se sentiu culpado. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Bom, o segurança do presídio agora estava de joelho, diante de quem? Diante dos presos, diante de Paulo e Silas. Viu como que as coisas mudam? O segurança estava agora de joelho diante dos dois homens que foram presos. E tirando-os fora, disse-lhes: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E quando então Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, ele aceitou Jesus. Paulo e Silas pregou a palavra, aceitou Jesus. Eles levam o servo de Deus para a casa dele, limpa os vergonhos, e ali foram batizados também ele e sua família. E colocaram, e todos se alegraram com a crença. E Paulo e Silas continuam fazendo a obra, e a igreja cresceu na cidade de Filipe, que mais tarde Paulo escreve a carta aos Filipenses. Então a vida de Paulo e Silas, é isso que nós aprendemos aqui, nessa carta, ou seja, nesta mensagem, com a chegada de Paulo e Silas. E o carcereiro foi salvo, também Lídia, resultado de um evangelho pregado com autoridade. Que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir o exemplo de Paulo e Silas. Aonde estivermos, temos que ter a necessidade da oração. Ainda que cercado por pessoas ímpias, vamos pregar. Não importa se todo ou se apenas uma pessoa vai dar atenção à pregação. Ali apenas Lídia deu atenção à pregação. Valeu a pena. Mesmo diante dos outros presos, eles não deixaram de louvar a Deus e de cantar. Por isso Deus fez um milagre. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seguimos avante fazendo a obra do Senhor Jesus. Amém.